queridas alunas e queridos alunos do pré-vestibular social da Fundação CCERJ. Tudo bem com vocês? Nós, da equipe de língua portuguesa e literatura brasileira, separamos para vocês um estudo de questões de vestibular do conteúdo de funções da linguagem nessa semana 29. Vamos lá? Este vídeo foi organizado pelos mediadores Bruna Kelly de Oliveira, do Polo de Natividade, Matheus Ribeiro, de Itaboraí, Daiane Chagas, de Campo Grande, e por mim, Rafaela Gomes, de Teresópolis. Bom, pessoal, os vídeos das semanas 29, que começa hoje, até a 37, eles estão organizados por conteúdo. Por isso, essa semana vamos estudar funções da linguagem. Pensamos esses vídeos para auxiliá-los com o tipo de questão que é exigido tanto na CEDERJ quanto na UERJ e no Enem também. Uma observação importante. Durante a apresentação, você ficará visualizando o slide do texto, questão e alternativas enquanto explicamos seu respectivo gabarito comentado. A qualquer momento, você pode pausar ou retornar o vídeo para a consulta, as explicações ou para uma visualização mais prolongada. Vamos então à nossa primeira questão do Enem de 2015, que tem um texto cujo título é 14 coisas que você não deve jogar na privada, nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Cotonete, medicamento preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelo de animais, tinta que não seja à base de água, querosene, gasolina, solvente, thinner. Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais que darão a destinação final adequada. Sobre esse texto, o enunciado diz: o texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, que busca despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. B. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. C. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em relação ao planeta. D. Estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre ações de sustentabilidade está sendo compreendida. E, por último, letra E. Explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. Então, pessoal, a função referencial ela é centrada no contexto, como vocês estudaram, que é apresentado de maneira clara através da utilização de uma linguagem denotativa. Há também, nesse texto, o uso de dados referenciados no mundo real, além da transmissão objetiva de informações. Assim sendo, a gente pode concluir que a alternativa correta é a B, uma vez que nela se afirma que o texto busca informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Assim, a gente também pode verificar que as letras A e C estão incorretas, pois o texto não possui o objetivo de despertar sentimentos no leitor, nem de transmitir uma mensagem de caráter subjetivo. A mesma coisa ocorre com as opções D e E, uma vez que as características apresentadas são o objetivo principal de outras funções da linguagem. Tudo bem? Temos aqui, então, pessoal, o nosso gabarito comentado, que vocês podem consultar a qualquer momento para uma compreensão mais ampla da questão, tá bom? Nossa segunda questão é do Enem de 2016. O texto diz: ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Esse é um texto de Lajolo, que vem da obra Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo. Sobre ele, a questão pede: nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Alternativa A, ressaltar a importância da intertextualidade. Letra B, propor leituras diferentes das previsíveis. C, apresentar o ponto de vista da autora. D, discorrer sobre o ato da leitura. Ou E,
focar a participação do leitor. Então, observa-se pela leitura que o foco central do texto é esclarecer e expandir a abrangência de significados de um determinado código utilizado, por meio de um enunciado que trata do assunto leitura, ou seja, há um texto que fala sobre o ato de ler textos. Desse modo, constata-se a presença da função metalinguística da linguagem, visto que a mensagem focaliza o código que, nesse caso, é percebido como produtor de significados que serão lidos e atribuídos novos sentidos por um determinado leitor, focalizando assim o que se dá em um processo de leitura. Vale lembrar que o código é o conjunto de signos utilizados para a transmissão e recepção da mensagem, como a língua em uma comunicação verbal ou a ilustração em uma comunicação não verbal. Dando prosseguimento, é possível verificar que o comando da questão solicita o reconhecimento da alternativa que justifica a predominância da função metalinguística no texto em análise. Essa função da linguagem, metalinguagem, torna-se evidente pelo fato de o texto, é o que diz o enunciado. Podemos considerar que a opção correta é a alternativa D, pois relata que o texto discorre sobre o ato da leitura, caracterizando um caso de metalinguagem, texto falando do próprio texto. Por fim, é possível verificar que as demais alternativas estão incorretas, pois nenhuma delas caracteriza a função metalinguística. Vale ressaltar que as informações apresentadas em tais opções são verdadeiras, contudo, não respondem ao questionamento sugerido pelo comando da questão. Portanto, é correto afirmar que a presença da intertextualidade, opção A, novas formas de leitura, opção B, ponto de vista do autor, opção C, e participação do leitor, opção E, não são objetivos nem características da metalinguagem. Aqui, então, temos o nosso gabarito comentado para que vocês possam ler com mais calma, de forma mais pausada e entender melhor o funcionamento e a organização da questão. A questão 3 é do Enem, de 2017, e tem dois textos. O primeiro texto é um fragmento da Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Rocha Lima. Aqui diz: fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Já o texto 2 é um fragmento que está no Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, e diz: gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand fazem formigar toda a minha vida em todas as veias. Fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Sobre esses textos, o enunciado afirma: a linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2, letra A, destaca o como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, combinação e sonoridade do texto. B, coloca o foco no com que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. C, focaliza o quem produz a mensagem, mostrando seu posicionamento e suas impressões pessoais. D, orienta-se no para quem se dirige a mensagem, estimulando a mudança de seu comportamento. E E, enfatiza sobre o que versa a mensagem, apresentada com palavras precisas e objetivas. Nessa questão, pessoal, temos dois textos como objeto de análise. O primeiro texto é retirado de uma gramática normativa, que um livro, que pretende prescrever, ditar regras do bom uso da língua portuguesa, e afirma que as obras dos grandes escritores das classes ilustradas são a fonte de melhor uso da língua portuguesa por serem consagradas e estáveis, e por isso deve-se utilizá-las como referência de escrita.
Já o segundo texto é retirado de um livro literário do poeta Fernando Pessoa, no qual o narrador demonstra sua visão de língua de forma poética, mas também ressalta a escrita de autores consagrados como Chateaubriand. Podemos dizer assim que ambos os textos discorrem sobre o código linguístico. Devemos verificar que o enunciado pede a função da linguagem predominante em ambos os textos. Pela observação que fizemos sobre o texto 1 e 2, vemos que ambos falam sobre o código, a língua portuguesa no caso, e por isso a função predominante nos dois é a metalinguística, focalizando com o que se constrói a linguagem, como afirma a letra B. As demais alternativas referem-se aos outros elementos do ato comunicativo. A letra A fala sobre como a mensagem é elaborada, função poética. Já a letra C enfoca o quem produz a mensagem, o emissor, portanto, função emotiva ou expressiva. A letra D focaliza para quem a mensagem é destinada, logo, função apelativa. E a letra E realça sobre o que é discorrido na mensagem, algo do contexto referente, portanto, linguagem referencial. Segue aqui então, pessoal, o gabarito comentado para que vocês possam entender melhor a estrutura da terceira questão. A nossa questão 4 foi retirada do Enem de 2018 e tem um texto cujo título é A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Resumo. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina o imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos negros e pelas negras na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo, feito nos diversos espaços sociais, considere o uso de estratégias para uma descolonização estética que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Palavras-chave: estética, racismo, mídia, educação, diversidade. O enunciado da questão afirma: o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela letra A, impessoalidade, na organização da objetividade das informações, como em este artigo tem por finalidade e evidencia-se. B, seleção lexical, no desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. C, metaforização, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e discurso midiático publicitário. D, nominalização, produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras, como inferiorização e desvalorização. E letra E, a adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista, como em ética da diversidade e descolonização estética. Nessa questão, o enunciado já nos afirma que o texto selecionado é do gênero artigo científico, cuja função de linguagem predominante é a referencial. O texto científico ele procura utilizar uma linguagem mais objetiva, sem o predomínio de figuras de linguagem, ambiguidades ou linguagem conotativa. No caso do texto analisado, seu objetivo e seu objeto são, a partir da análise das imagens de produtos de beleza, analisar a representação imagética da mulher negra e teorizar sobre a estética do racismo, como já evidencia o título. Assim, observamos que esse texto está referenciado num elemento do mundo que nos cerca, no contexto, ou seja, num elemento referente do ato comunicativo. Portanto, a função que predomina é a referencial. Como anteriormente citado,
O que estabelece o predomínio da função referencial no texto analisado é a impessoalidade e a objetividade das informações apresentadas. Por isso, podemos afirmar que a opção correta é a A. As demais alternativas, B e E, apesar de articularem trechos do texto com recursos linguísticos e expressivos, não dão conta de atingir totalmente o cerne tipológico da função referencial. Todos os demais recursos linguísticos, seleção lexical, metaforização, nominalização e adjetivação, não são características fundantes da função referencial da linguagem, embora possam promover ocorrências dos mesmos com propósitos específicos em textos científicos. Por fim, temos o gabarito comentado da quarta questão, que explica de forma mais aprimorada a sua resposta. Queridos, chegamos ao final do vídeo. O conteúdo de funções da linguagem pode ser revisitado no módulo 1 da apostila e sugerimos que vocês refaçam os exercícios e consultem o mediador de seu polo para retirar as dúvidas. Bons estudos!